Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja no mundo. É um prazer ter aqui você para mais um episódio do Backstage da Liderança. Eu sou a Susana e tenho aqui comigo o Francisco Pretel, que foi o meu colega de trabalho durante alguns anos e continuamos a conexão. Um líder que admiro muito e hoje a gente vai entrevistá-lo para ele contar um pouco sobre a história dele. Pretel, é um prazer estar aqui contigo. Prazer todo meu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Francisco Pretel, engenheiro químico de formação, trabalhando atualmente na indústria automobilística já faz algum tempo. Então, contando um pouquinho a minha história, né? Indo de trás para frente, eu estou na indústria automobilística já fazem cerca de 25 anos. É uma indústria muito interessante, vejo pouco de química, né? Na minha função, em termos de gestão de projetos, em termos de engenharia mais mecânica do que química, mas é uma indústria muito interessante, muito dinâmica. E é isso que me chama, é isso que eu gosto. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de trabalho, eu gosto de estar com equipes desenvolvendo grandes trabalhos, grandes inovações. Legal, a gente já trabalhou e sabe que gosta de estar sempre no meio dessas confusões, sim, não é? Sim. A gente se diverte com isso. Às vezes dá uma dor de cabeça, sim, mas é divertido. Depois, na hora que termina, fica divertido. Exatamente. Pretel, vamos voltar um pouquinho, talvez mais para trás. Me conta um pouquinho do Pretel, não sei se criança, adolescente, como é que era? Já faz algum tempo. O Chico. Já faz algum tempo. Não, mas começando um pouco, eu sempre gostei muito de tecnologia, né, ciências de maneira geral. Nunca fui um excelente aluno, mas sempre gostei de ciências. Entrei em engenharia química, isso há 30, quase 40 anos atrás. Você então, é de São Paulo? Sou de São Paulo. Fiz engenharia química e era um mundo. Eu me lembro quando eu formei, eu entrei numa indústria química, na época era uma das maiores que era no Brasil, uma indústria francesa. E uma coisa que eu nunca esqueço foi que eu cheguei em casa, era a indústria que eu queria trabalhar, e eu cheguei em casa e falei para minha mãe, entrei na Rodia na época, eu falei, é uma empresa que eu nunca mais vou sair. Né? E isso depois de algum tempo, fiquei 10 anos nessa empresa, fiz uma carreira, mas é muito interessante esse aspecto, você entrar numa empresa, isso há muito tempo atrás, e hoje em dia, em que a mobilidade é muito mais forte. Né? Você tem, não é que você tem que sair, mas você se mexe muito mais do que naquela época. E isso eu nunca mais esqueci. Eu entrei e falei, nunca mais saio dessa empresa. E como é que foi a sua escolha de curso? Então é óbvio, você disse que gostava de ciência, gostava de tecnologia e acabou por optar pela química. E aí você falou de, eu nunca vou sair desta empresa, sim, da Rodia. O que é que você fazia lá? E depois você já era líder? Você trabalhava fazendo o quê? Não, na época quando eu entrei, existiam os processos de trainee. Na época eu entrei em duas grandes empresas, era a Rodia e a GC, que tinha também um processo de trainee que era bastante interessante. E coincidências da vida, eu entrei nas duas em termos de desenvolvimento de produto, que é o que eu faço até hoje. Né? Então, eu diria toda a minha vida em termos de engenharia, arredondando, 38 anos de trabalho nessa área, sempre foi voltado para desenvolvimento de produto. E é uma área que você envolve, óbvio, você tem que ter um conhecimento técnico, mas te envolve também em termos de conhecimento de mercado, o que está vindo pela frente, contato com o consumidor, com quem vai te suportar. Então é uma área bastante abrangente. Né? Então você tem que estar acompanhando tendências. Então isso sempre, eu não fico restrito ao mercado técnico, à área técnica. Né? E isso me levou, consequentemente, a trabalhar com mais gente em termos de gestão de projeto. Então foi esse o aspecto que mais me interessou. E o que é que fez com que esse nunca, normalmente quando a gente diz nunca ou sempre, não é? Nunca mais eu falei nunca na minha vida. Nunca ou sempre são coisas que são paradigmas que têm que ser quebrados, não é? O que é que aconteceu em termos do que é que você aprendeu lá e que fez você ir buscar outras coisas para além da Rodia? Na época, nessa empresa, eu tive a felicidade, a sorte, eu fui fazer um mestrado na França. Né? Rodia, na época, para quem não conhece, era uma grande multinacional francesa, na época era a maior indústria química instalada aqui no Brasil. E depois de cerca de 5 anos de empresa, eu fui fazer um mestrado na França. O objetivo, trabalhava na área de materiais, e o objetivo era fazer novos desenvolvimentos aqui. Né? Fiz o mestrado, época do Collor, investimentos, o laboratório não vai sair, deixa pra lá. Bom, eu voltei, né, e queria fazer mais coisas, sempre respeitei, sempre gostei muito da empresa, e avisei o pessoal, falei, olha pessoal, eu tô aqui no laboratório, eu quero crescer, quero outras áreas,
E não que existia uma restrição, né? Mas foi feito um grande investimento para mim nesse trabalho e falou, olha, vamos trabalhar, você fica em termos de laboratório. Breve, avisei, falou, vou sair, vou procurar outras coisas. Saí e comecei a procurar outras coisas. E esse é um ponto importante, né? O que você vê, você não pode ficar limitado ao que vão definir na sua carreira. Como é que você puxa, qual o seu interesse, como é que se sente mais confortável. E fui dentro da mesma empresa, procurei outras áreas em termos industriais para conhecer um pouco mais, mas breve, existia uma limitação em termos de oportunidade, fui para outra multinacional francesa. Esse é um ponto importante. França. Não, a partir do instante que eu fiz o mestrado numa escola francesa, claro. E é uma boa escola francesa, você já fica um pouco mais marcado. Bitolado. Né? Não digo bitolado, mas você fica efetivamente marcado. Depois, se você for ver as empresas que eu fui trabalhando, elas normalmente eram empresas francesas, europeias. A Rodia também era francesa. Então, a Rodia era francesa, depois eu fui para Saint-Gobain. Isso. Depois fui para a Forestia e hoje estou na Lia. E um dos grandes motivos que me trouxe, estou muito contente na Lia, é que é uma empresa, uma multinacional americana, é justamente essa mentalidade. Como vocês veem, eu não sou mais novinho. E eu falei, não, é preciso. E surgiu essa grande oportunidade de conhecer uma nova mentalidade. Né? Uma mentalidade. Uma cultura diferente. Exatamente, uma forma diferente. Inclusive, uma das perguntas que me foi feita na entrevista, eu nunca mais esqueci, é que eu já tinha um perfil todo, entre aspas, europeu, como é que eu me via trabalhando numa empresa americana. Né? E é muito interessante, porque você vê, é óbvio, existem as matrizes, né? Mas o que conta mesmo é o pessoal local. Claro. Como francês no Brasil, não é exatamente igual francês e americano no Brasil, não é igual exatamente americano. Mas, obviamente, cada empresa tem sua particularidade, e isso que me motiva muito. Conhecer essa cultura das empresas, né? Como é que a gente se move, como é que a gente vai de uma para outra, como é que a gente sobrevive. Até uma vez eu vi uma frase bastante interessante: cultura é o que transforma eles em nós. Né? A partir do instante que você conhece a cultura, você vê como o pessoal se desenvolve, você se integra. Você fica junto, você passa. Então, não foi bitolado, eu conheci a cultura, respeito, gosto, me sinto muito bem, mas essa possibilidade de você conhecer outras culturas vale uma vida. É isso que conta. Se a gente pensar, ou seja, você tem uma carreira de sucesso, não é? Que você foi evoluindo ao longo dos anos e sempre tomando conta de coisas muito importantes, muito relevantes dentro das organizações, cada vez com equipes maiores e com budgets cada vez mais maiores. Gordos, maiores, não é? Chances de erros maiores. Você falou também. Duas coisas então, que eu escutei, que um dos elementos que talvez tenha sido base desse sucesso foi você não ficou à espera que lhe trouxessem as coisas, você tomou rédeas. Mas isso é fundamental. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Não, isso é, uma vez mais, eu tive a felicidade, a sorte de trabalhar sempre em grandes empresas e multinacionais. Né? Tive uma experiência numa empresa nacional, também foi bastante interessante, mas a grosso modo, a maior parte da minha carreira foi empresa multinacional. Então, sempre procurando essas oportunidades em termos de crescimento. Né? Existe uma oferta, existe uma oportunidade para você crescer, mas eu sempre fui atrás. Eu nunca recebi alguma coisa, não, parabéns para você. Não, eu lembro uma vez, quando eu fui fazer o mestrado, obviamente eu agradeci ao pessoal, ao meu chefe na época, a direção, e uma resposta que ele me deu, ele falou, não se preocupe, se você está indo é porque você já pagou. Então é muito importante isso. Né? Primeiro, você ter ideia do que você faz. Como é que você direciona? Como é que você se encaixa? Né? E eu vejo que hoje isso é muito mais fácil. Né? Você tem uma abrangência muito maior nas empresas. Né? Obviamente você tem uma competição muito maior. Tem muito mais gente interessada em fazer esse tipo de desenvolvimento. Mas existem as oportunidades da empresa. É necessário esse desenvolvimento. As empresas entendem isso. Né? Então como é que você se posiciona é fundamental. E o que você vê, como é que você delimita, direciona o seu caminho. Legal. Quando você fala de crescimento, você está falando não só de um crescimento, eventualmente, em termos de hierarquia, de responsabilidade, mas também crescimento em termos de ganhar cada vez mais competência, mais habilidades, mais escopo. Na realidade, o que é que você chama de na realidade, eu nunca me preocupei em termos de hierarquia. Né? Eu fui crescendo, mas é mais em termos de escopo, em termos de conhecimento. Né? Como eu disse, eu já fui engenheiro químico na vida. Hoje, o aspecto cultural é muito interessante, né? A oportunidade de você estar fora, trabalhar fora, empresas multinacionais, esse intercâmbio cultural me chama muito a atenção, né? Então eu sempre
Não desprezo quem quer fazer uma carreira, em hipótese alguma, eu acho que é importante. Mas para mim foi mais consequência, né, em termos de não era um fim em si. Não era um fim em si. As equipes, mesmo, você vai criando equipe, óbvio, como você falou, suas equipes vão crescendo um pouco mais, apesar do que as equipes de engenharia normalmente não são as maiores, não são as maiores, são talvez as um pouco mais delicadas, mas não são as maiores. Tem muita gente com muitas ideias próprias. Não, mas isso é muito interessante. Mas isso é interessante, né? Você sentar, discutir com uma equipe de engenharia, e esse é um ponto, né? Não é se impor, né? Mas é como é que você dialoga com esse pessoal. Então, eu sempre tive uma preocupação em ter uma base de discussão, né? Como é que em todos os aspectos, né? Seja um aspecto técnico, pessoal, cultural, né? Eu acho um ponto bastante importante. Você não pode ser diverso, procurar diversidade só na sua área técnica. Se você é diverso, você é diverso. Somos você todos diversos. Exatamente. Você tem que procurar o todo, você tem que ter interesse no todo, no aspecto cultural. Né? Então eu vejo mais como uma consequência. Eu entendo que isso está sendo cada vez mais valorizado. É importante para a sobrevivência das empresas também. Esse aspecto. Né? Diversidade não é discurso. Sim, e você trouxe um outro elemento que também me chamou a atenção, ou seja, por um lado essa questão de eu tomei a iniciativa e o protagonismo pela minha carreira, sabendo que nem sempre vem o que eu quero, mas eu estou atento às oportunidades e dentro ou fora vou atrás. O outro elemento que você trouxe foi a abertura, curiosidade e essa coisa de conectar as coisas que aparentemente podem parecer inversas, mas que na realidade é possível integrar. Não sei se faz sentido esta minha leitura. Sentido. Não, mas essa conexão entre as coisas que é o mais divertido, né? A hora que você encontra as ligações entre as coisas, aí em termos de aspectos pessoais, eu gosto muito de história, né? História de ciência em particular, né? Mas é muito interessante a hora que você pega os desenvolvimentos, como é que você vê coisas que são teoricamente aleatórias, né? Que você vai fazendo a conexão e chega a desenvolvimento. Óbvio, você está falando em termos de ciência, uma coisa um pouco mais pesada, mas dentro das indústrias isso é muito importante. Né? Como é que você faz essas conexões entre as várias técnicas, tecnologias que você tem e entre as pessoas? Aí você entra no aspecto de montar um time, né? Que aí são as dificuldades. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça e você não eu vou pegar A, B, C no mercado. Você tem um grupo. Como é que você faz esse grupo trabalhar junto? Que nem sempre foi você que contratou. Normalmente. Muito contente com todos os grupos que eu tive e tenho, né? Mas efetivamente você não monta tudo, né? Você não chega Fala um pouquinho, qual é a tua estratégia, se tivesse assim em 1, 2, 3 bullets, ou que são os elementos, ou bullets, ou mapa mental, que são principais para ti, cada vez que tu fizesse essas transições, quer seja dentro de uma mesma empresa, quer seja de projeto em projeto, quer seja nessa transição de empresa, o que é que para ti hoje tu dirias assim, para montar equipe, seja ela contratada ou assumida, quais são os principais elementos que você diria que são... Primeiro é disponibilidade. Disponibilidade não é assim, tenho 50 horas por dia para trabalhar, não é isso, né? Mas a disponibilidade no sentido de ter interesse. Estou disponível para entender e para conhecer tudo. Essa pessoa, eu vou procurar pessoas que têm uma disponibilidade no sentido mental. Estou interessado em conhecer várias coisas. Estamos falando de atitude, não é? Não tanto a história do chá, não conhecimento, não tanto conhecimento da habilidade, experiência, mas mais do lado da atitude. Do lado da atitude. Por outro lado, você precisa equilibrar isso com foco. Né? Por mais interessante, eu tenho interesse em conhecer em todo o mundo, mas como é que você foca? Então, a briga eterna minha, na vida e no dia a dia, é como você equilibra isso. Essa é a grande diferença. Eu não diria, não são 3 ou 4 pontos, são esses 2 pontos. Como você equilibra essa disponibilidade, esse interesse de conhecer o tudo e focar no que você vai entregar. Esses são os pontos mais importantes. E como é que as pessoas se preparam, se dão conta. É um ponto bastante importante. Uma coisa é eu procurar, outras as pessoas se aperceberem disso e se prepararem para esse tipo de trabalho, esse tipo de discussão. Legal. E se pensarmos, agora você falou um pouco daquele indivíduo, não é? Eu vou olhar essas coisas. Agora, como é que você junta isso? Quais são A mãe é mágica. Eu sei, mas a mágica já teve várias repetibilidades. Você já fez mágica muitas vezes. Já aconteceu mais de uma vez. O que é que você acha que você fez e como fez que deu certo? Primeiro, tive muita sorte. Não posso... Tem que estar atento à sorte. Você tem que estar atento à sorte, né? Outra, disponibilidade da minha parte também, no sentido de
poder sentar, discutir com as pessoas. Uma coisa que tem sido cada vez mais difícil é tempo. Né? Hoje, conhecimento técnico, óbvio, você tem muitas ferramentas que agilizam muito o seu trabalho, mas em termos de formação pessoal, 10 anos de experiência continuam sendo 10 anos de experiência. Então esse é um ponto bastante importante. Sim. Então existe uma mescla em termos de experiência, né, para você ver como é que você faz, mas uma vez, como você colocou, tudo que você tem disponível na sua mão. Você não vai fazer o cherry picking, né, que você vai pegando as cerejinhas e vai montando aquele bolo perfeito. Mas é nesse sentido, é a minha disponibilidade, a disponibilidade das pessoas em entender, e uma competência técnica, que sem dúvida alguma é bastante importante. E competência técnica não é no produto especificamente, é na visão, como é que você organiza, como é que você coloca o seu time, aí colocando junto com projetos. Né? Como é que você se organiza dentro do seu projeto, como é que você leva isso para frente, e como é que você integra as equipes também, nos vários níveis. Ponto bastante importante em projeto, dificilmente um program manager, ele é chefe de toda a equipe. Sim. São equipes funcionais. Sim. Como é que a pessoa faz essa equipe funcional e você não é chefe? Não, é só chefe. Chefe é que normalmente quem te dá aumento e quem te manda embora. Né? Grosseiramente. Mas você precisa que as pessoas sigam você. Mas como as pessoas fazem, e essa é a grande discussão, como é que você faz as pessoas se interessarem em te suportar, em fazer a coisa. Como é que você irem às vezes atrás, você e não do chefe deles. É o trabalho de priorização, que essa é a parte mais difícil. Óbvio, existem empresas que têm uma estrutura que ajudam, outras que são um pouco mais difíceis nesse sentido, mas essa é a mágica da coisa. Se a gente fosse perguntar a alguns elementos das várias equipes, das pessoas que trabalharam com você, o que você acha que eles diriam que são as suas principais traços como líder? Líder, gestor, juntando essas duas coisas, acho que não dá para separar. Essa disponibilidade, atenção, junto às pessoas, em todos os sentidos, isso é fundamental. Né? Como é que você se apercebe o que está acontecendo, as dificuldades que as pessoas têm em termos de trabalho, esse é o ponto, mais de uma vez, as pessoas colocaram para mim. Então eu vejo esse é o ponto principal, não são 3, 4, 5 características, esse é o ponto mais forte. Quando a gente trabalhava, eu me lembro que você tinha sempre independentemente de tudo que estava rolando, não é? Uma preocupação com as pessoas, tinha um cuidado com as pessoas, e não no sentido de ficar lá paternalizando, mas um cuidado de preocupar que as pessoas estavam fazendo, que estavam coordenadas, e você dedicava tempo e energia, às vezes só presença, nem dizia nada. Mas... Não, e mesmo você precisa ser claro também, né, nesse sentido, você fala atenção. É impossível você esperar alguma coisa se você não foi claro no seu pedido. Né? Então, nesse sentido, essa disponibilidade em explicar. Óbvio, uma vez mais o tempo está passando, as coisas estão ficando mais difíceis, mas você tem que ter essa disponibilidade em termos de atenção. Trazer clareza também para a equipe. Eles também não... Início, meio e fim. Projeto, início, meio e fim. O que você espera no início, o que você espera no meio, o que você espera no fim. E se você for falar em termos... Você falou que teve uma longa tradição de trabalhar em empresas francesas, mesmo que sejam adaptadas aqui no Brasil. Sim. E agora está numa experiência americana, entre aspas. Sim. Quais são os 2 ou 3 principais traços que você percebe de diferença? Pensando que as empresas, mesmo estando aqui no Brasil, têm assim esse desenvolvimento. Eu vou restringir ao muito pouco que eu conheço das duas culturas, sim, claro. Tá? Mas o que eu vejo hoje. E aí também em termos de time. Né? Estou comparando uma experiência europeia de mais 10 anos atrás, digamos assim. Eu não estou há algum tempo em empresa americana, mas o que eu vejo primeiro é em termos de timing, as duas empresas, né, as duas culturas, né, o timing para fazer acontecer as coisas, elas são diferentes. Quando você pega um time europeu, a gente fala é um time mais lento, você tem uma discussão maior, né, e um time americano é mais nervoso, né. Óbvio que eu estou falando isso em termos de evolução de tempo também. Sim. O tempo está ficando melhor, todo mundo está ficando mais nervoso no mundo inteiro. Tá. Então está ficando um pouco... Então, é um pouco restrito esse meu comentário, mas a grosso modo, e em termos de cultura geral, não é estereótipo. Né? Você vê hoje uma cultura europeia, e não estou restringindo a cultura francesa, mas cultura europeia, de maneira geral, é uma coisa um pouco mais lenta, mais conservadora. Né? O mais conservador é que precisa tomar um pouco de cuidado. Mais conservadora em termos de
atitude, formas de trabalho. Não de né? tecnologia. Não, então, em termos de tecnologias, o risco, evidentemente, em termos dos Estados Unidos, sempre foi muito mais aberto. Você vê todas as empresas de tecnologia que prosperaram maior, sim, é americano. É uma diferença gritante. É gritante, não precisa, isso a gente não vai discutir aqui. Mas em termos de consolidação, em termos de fazer, como é que você vê o todo, esse é um ponto bastante importante, né? A hora que você compara os dois países, isso se reflete no dia a dia, no trabalho que você faz. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade. Nessa sua longa carreira, você, como todos nós, deve ter tido alguns tombos. Tem algum que você acha que tenha sido mais interessante? Se a gente está pensando aqui, estamos falando de liderança de pessoas, de lideranças de equipes, de trazer o movimento coletivo através das contribuições individuais e trabalhar para um todo. Qual seria algum tombo que você teve e que você acha que foi um tombo bom, não é? Tem um professor meu que diz assim, qual é o erro inteligente? Aquilo que a gente aprende e os outros também podem aprender. Não, se você levantou, você aprendeu alguma coisa, né? Então, bem ou mal, me levantei, a gente tá andando. Mas não foi um ponto que foi logo no início da carreira, não foi tanto um tombo, mas foi um alerta, né? Aí isso definiu muito a minha carreira no sentido de pessoas, né? Eu trabalhava num laboratório, na época, tinha pouco tempo, e uma das pessoas, um dos técnicos que trabalhava nesse laboratório, ele queria sair, pedir a conta, e eu vi ele fazer um trabalho realmente muito forte, né? E eu falei, pô, esse cara vai sair, vai parar tudo, né? O mundo não vai mais andar, o mundo anda em função desse cara, né? E a pessoa saiu, teve uma evolução de carreira, e o mundo continua andando. Eu parei, né, depois de algum tempo eu vi e falei, não existem pessoas imprescindíveis, existem pessoas importantes. Isso definiu minha carreira. Né, a partir do instante que eu vi, ele evoluiu, ele cresceu, a empresa evoluiu, a empresa cresceu, e esse é o ponto, né? Como é que você se torna imprescindível para você? Né? Como é que você se faz crescer? Como é que você se torna imprescindível? Aonde você... E quando eu digo imprescindível, não, se você sair vai acabar, não existe isso. Né? Todo mundo continua existindo, todas as empresas existem e você sobrevive. Mas como é que isso te leva para frente? Como é que você se organiza? Por isso eu falo, sempre tive muitas oportunidades, isso é muito, muito grato, né? Mas eu sempre procurei criar essas oportunidades, né? Estar na posição adequada para ter uma oportunidade. E isso foi marcado por essa pessoa que eu conheço, que fez esse trabalho. E quando ele saiu, eu nunca mais escrevi. Eu falei, não, o mundo vai parar, não vai mais funcionar. O cara vai sair daqui e não existe isso. Existe uma preocupação. Às vezes é uma oportunidade. É uma oportunidade, não, é uma oportunidade. Sempre foi e sempre será uma oportunidade. Organizem-se para isso. Aí quando você fala em termos de crescimento, em termos de liderança, como é que você vê que você pode ser imprescindível aonde você está fazendo? Como é que você traz a diferença para o que você está fazendo? Hoje, e cada vez mais, né, você tem muita competição, muita discussão, mas o que você traz a mais para onde você está e para você? Você juntar esses dois, magia, é o segredo da vida. Construindo sobre essa experiência, não é? Ou seja, ao mesmo tempo que nós também temos tombos ou experiências que numa primeira olhada pode parecer que foi ruim, mas depois a gente daí vê o mundo com outro olhar, não é que a gente aprenda, às vezes é só uma mudança de perspectiva mais expandida, não é? Aumenta a consciência. Quem foram pessoas, você também deve ter tido, não é? Quem foram pessoas que você não precisa de nomear, mas o que é que essas pessoas fizeram que apoiaram você nessa sua carreira? Que movimentos é que foram importantes dessas pessoas? Ou como é que você chegou a essas pessoas? Não, então, na realidade foram pessoas mais em termos de... É difícil colocar uma pessoa... Isso. Primeiro, tive a sorte de ter pessoas realmente muito boas, próximas, trabalhando, me orientando, mesmo dentro das minhas equipes, né? Eu fui muito orientado por pessoas da minha equipe, esse é um ponto bastante importante. Fala mais sobre isso. O pessoal, aquelas informações, fala, não, esse feedback que você me perguntou agora há pouco, né, em termos de atenção, foram pessoas da minha equipe que me deram. Não foi chefe, foi pessoas da minha equipe. Falou, olha, isso é muito forte, isso a gente aprende, isso a gente entende, isso a gente vê. Eu falei, então precisa reforçar nesse sentido. Mas voltando às pessoas que você direciona, eu sempre procurei, é difícil você ter é sempre um mosaico. Né? Eu pego as particularidades de cada empresa. E aí, uma vez mais, no meu início de carreira,
sempre foi um aspecto técnico muito forte, né? Desenvolvimento técnico. Então sempre que é normal, não é? Como contribuidor mais individual que a gente é, não é? Eu ainda continuo sendo engenharia. A engenharia, você pode dizer que não é químico, engenheiro, não, mas é engenheiro, não, mas não sai da sua cabeça. Não, né? não sai, não, e realmente não, e é parte do meu trabalho, né? Sim. Efetivamente não sou eu que resolvo os problemas, ajudo, né? Direciono alguma coisa, isso tudo. Porque, mas efetivamente o conhecimento técnico é importante na minha área. Então eu sempre procurei, e é difícil, eu não tive a felicidade de ter pessoas que tinham uma competência técnica, que eu sempre achei importante, com a mesma competência administrativa ou gerencial, né? Então por isso é um mosaico. Mas eu tive pessoas de área técnica no Brasil e na Europa, na época que eu trabalhei na Europa. Aí um ponto bastante importante, eu fiz o mestrado, trabalhei algum tempo na Europa, isso foi logo no início da carreira. Antes de vir trabalhar aqui, voltar a trabalhar aqui no Brasil, eu estava trabalhando também na parte de marketing, mais em termos de desenvolvimento de produto na Europa, né? Então já tinha mais de 50 anos nessa época. Então foi um trabalho bastante interessante em termos de orientação, juntando a área técnica. E esse foi um trabalho realmente bastante interessante, você juntar a área técnica com as visões de mercado, tendências, né? Mas voltando às pessoas, esse aspecto técnico e esse aspecto gerencial, eu tive pessoas diferentes que me orientaram nesse sentido. São poucas, ou seja, se a gente pensar numa área técnica, você é engenheiro, eu sou engenheiro, muitas vezes a gente diz o engenheiro faz engenharia ou muitos vão para fazer administração, mas nem sempre têm essas habilidades. O que é que você diria para pessoas que estão como técnicos, estão como engenheiros e gostariam de alguma forma expandir para um lugar mais gerencial, de olhar com o projeto, de olhar com equipas, olhar como negócio? O que é que você acha que é relevante para balancear a cabeça? Primeiro, olhar para a gente, né? Porque se você quer crescer saindo da área técnica, você vai ter que trabalhar com mais gente, né? E você trabalhar com mais gente, obviamente, são outros requisitos que você vai ter que desenvolver. Quais são os requisitos que você acha que são? Esse é atenção às pessoas, é básico, né? Equilibrar isso com priorização, né? E não é óbvio, né? Você sentar, bater papo com todo mundo, é simpático, gentil, mas não obrigatoriamente é efetivo. Não é só por bater papo. Não é só por bater papo, é como você vê. Então, como é que você foca? Né? Então, o foco é bastante importante. O conhecimento da cultura onde você está. Né? Como é que você vai transformar essa conversa, esse suporte em resultado? Por mais simpático e gentil que você seja, efetivamente isso não te traz resultados obrigatoriamente. Né? Pode até facilitar, mas não obrigatoriamente. Então, são esses pontos que eu vejo agora hoje, né? Eu vejo que cada vez mais isso está ficando mais fácil. Mas assim, na época que eu me formei, uma vez mais faz bastante tempo, era técnico. Era. Né? E mesmo era quem pode, a grade de formação era uma coisa bastante técnica. Hoje você tem muita particularidade, muitas facilidades em termos de formação. Existe o aspecto do interesse pessoal, né? Eu acho que é muito importante isso. Apesar de sempre ter gostado muito da área técnica, né? Eu sempre me importei em termos de evolução cultural. Né? Então, e aí quando você fala cultura, é tudo. É de música, pintura, literatura, você não precisa... É um Da Vinci da vida, de alguma forma. Não, você leu é verdade, é verdade. Você leu a bibliografia do Da Vinci, não é? Uma maravilha. Não, é maravilha, mas naquela era uma maravilha. Hoje é um pouco mais difícil você Mas hoje estamos voltando pouco aí. Sim. Não é? Porque eu acho que, não sei se faz sentido, não é? Naquela altura eles conectavam tudo e depois a gente foi segmentalizando. E as pessoas estão vendo que você precisa integrar o todo. Como é que você integra o todo? Então, esse é um ponto importante, né? Como é que as pessoas se sentem confortáveis com isso, né? Como é que você se sente confortável ligando as coisas? A gente até estava conversando um pouco antes. Eu vou ligar a engenharia química com bioquímica, com o trabalho de mecânica, os aspectos técnicos, mas o que representa isso em termos culturais, né? Como é que você faz? Como é que você aprende? E o que você traz, né? De si mesmo, da sua história. Da sua história, e mesmo você fala, bom, você vê grandes desafios lá que aconteceram em termos de artes, né? O que isso reflete no teu trabalho? Como é que uma coisa que eu vejo que é muito interessante, né? Uma vez mais, eu não sou nenhum crítico de arte, eu acho interessante, mas a arte de um período, a hora que você for ver, ela reflete a mentalidade daquela época, juntamente com a ciência daquela época. Então, quais são os paralelos que você tem? Como é que a gente está evoluindo? Como é que a gente está discutindo? Isso é um aspecto muito interessante. Para o desenvolvimento pessoal, com o seu dia a dia, como líder,
numa mega corporação. E como você vai levar isso para frente? Esse é um ponto bastante importante, né? Como é que você vê as tendências em termos de crescimento do teu negócio, do trabalho que você está fazendo, aonde você está inserindo, onde você está inserido, né? E como você ajuda e direciona as pessoas nesse sentido. Esse é um ponto importante. Então esse é um outro elemento que você falou no início e também trouxe agora, não é? Ou seja, para aumentar a probabilidade de sucesso e de evolução dentro de uma carreira, esse olhar para fora no sentido de interconectar vários espaços no tempo, não é? Sim. Olhar para trás no sentido do que é que foi, o que é que eu aprendi, o que é que te ajuda muito o que você viu, né? O homem, uma vez mais, não é que tem repetição, né? Mas o sentimento do homem, o crescimento, eu quero crescer, vai tendo. Isso continua, né? O ser humano é ser humano, né? Então, a hora que você tem uma visão do que aconteceu em termos de história, é muito interessante, te ajuda um pouco a mais a ter uma ideia do que pode avançar. Apesar de falar, não, muda tudo, altera tudo, os princípios básicos não mudam tanto assim. Não mudam tanto então, assim. Ou seja, você ao olhar para trás, de alguma forma lhe dá mais intuição sobre o que é que podem ser as coisas que vêm do futuro, independentemente da tecnologia ou dos detalhes específicos. O que vem de dentro, né? Você começa a respeitar um pouco mais aquilo que vem do teu interior. E isso é importante para o seu papel. Isso é fundamental. Para você se sentir tranquilo, quer dizer, óbvio, você não pode só ir para frente em função do que falam suas tripas, como dizem, né? Mas isso é importante. Mas escutar esses dois lados, não é? E você entender, como você falar, erros que você cometeu. Erros que eu cometi foi ouvir minhas tripas de maneira errada. Aí você aprende o que eu tenho medo, o que eu não tenho medo, o que eu deveria ter medo e não tenho medo, mas isso é em função dos erros que você vai cometer. Experimental. Experimental. Por mais que digam, peguem na sua mão, você vai fazer. É a hora que você quebra a cara. Por isso você cai. O importante, como dizem, não é cair, né? É como você levanta. O que é que você diria para o pessoal novo aí que quer subir, hoje em dia, no momento? O que é que você acha que... tem que olhar tudo. Tem que olhar tudo. Hoje, as ferramentas que você tem na mão é impressionante. Né? As oportunidades que você tem na mão são discussões. Às vezes eu fico brincando com inteligência artificial, né? Fazendo perguntas, trabalhos. Né? Dando prompts. Não, exatamente, engenheiro de prompts. Não, mas é verdade. Mas o que é a coisa mais divertida que outro dia deu uma travada no chat GPT, que eu fiz a pergunta, fazendo comparação entre budismo, né, e estoicismo, fez a semelhança. Eu falei, mas e o que não existe de semelhança? Ele literalmente parou, ele ficou, não, mas é super interessante. E você vê como é que funciona. Mas isso são ferramentas que vocês têm nas mãos. Não, todo mundo tem em mãos hoje. Sim. Como é que você utiliza isso? Né? Como é que você trabalha? Como é que você se desenvolve em cima disso? E aí você, conectando com o que você falou antes, não é? Ou seja, isso tudo é muito bonito. Por um lado, é bom para mim como indivíduo para me desenvolver, mas pensando no meu papel como gestor, como líder dentro de uma organização, como é que isso me vai também, de alguma forma, para não ficar também tirando tiro em todo lado. Como é que o problema hoje em dia é que tem tanta coisa que tira tiro para todo lado. Você tem que entender as ferramentas que você tem em mãos e o que você quer fazer com essas ferramentas. Qual o resultado que você quer obter. Né? Se não está claro o que você quer como resultado, não adianta ter tudo isso de ferramenta. Então, primeiro, o mindset, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Com essas ferramentas que eu tenho hoje, é difícil dizer que eu não tenho ferramenta para... Quer dizer, você tem muita coisa, mas primeiro, o que eu quero chegar, de onde é o projeto. Início, meio e fim. O que você mais se orgulha na sua vida? Mais? Orgulho tem na sua carreira? Na carreira? Tem algum episódio, algum projeto que você lembra e lhe dá assim, nossa, que orgulho que eu tenho? Um momento... Para mim, histórico foi nesse último trabalho que eu estava fazendo na Europa. O pessoal, os colegas fizeram a festa de despedida, né? Uma equipe fez a festa de despedida. E da equipe que estava lá se despedindo, tinha alguns estrangeiros, mas das 11 pessoas, dos 11 brasileiros que tinham lá, 10 tinham sido da minha equipe. Isso foi um momento que lhe trouxe... Sim. Eu tenho muito interesse nisso, né? Eu vi o interesse das pessoas e ajudei essas pessoas a crescerem nesse sentido. Conectando com isso que você está trazendo agora, ou seja, será que você já pensou nisso ou não? Se calhar não pensou, mas tem algum propósito
dentro daquilo que você faz no dia a dia, quando você levanta, você já pensou? Formar, hoje principalmente em termos de vida, sempre foi uma preocupação, e óbvio, quanto mais você vai avançando, fica mais óbvio essa ideia em termos de crescimento. Como é que você ajuda as pessoas a crescerem, a encontrarem sua posição. Né? Esse é um ponto. Esse episódio que você Esse episódio para mim foi um bem característico. É uma coisa que sempre me interessou, o trabalhar fora uma vez, mas não foi aleatório. Fui expatriado 2 vezes dentro da carreira, então não é todo dia que isso acontece. E na última, quando eu vi que tinham 10 pessoas, e bem ou mal, eu ajudei essas pessoas a chegarem onde elas queriam. Alguns estavam mais satisfeitos, outros menos, mas... Não, mas as pessoas... Você não controla, então, mas eu não controlo. É isso que você quer? É isso que você quer? Vamos lá, vamos crescer, vamos fazer acontecer. Então, nesse sentido, o trazer as pessoas sempre foi uma preocupação. No aspecto técnico também, né? Como é que as pessoas vão crescendo, como é que as pessoas vão evoluindo. Então, é uma preocupação. Uma vez mais, em termos de carreira, e a gente está chegando um pouco mais próximo do fim de carreira, isso fica mais forte, né? Não é, aqui que eu vou crescer, eu já não vou ser CEO, mas como é que eu ajudo as pessoas a crescerem no meu ambiente. Mas isso foi sempre uma preocupação que você teve, desde sempre, não é? Como é que isso ajudou na sua própria carreira? Esse contato, a partir do momento que você está preocupado com o crescimento das pessoas, você está prestando atenção no que elas estão fazendo. Né? Então é mais fácil você integrar no seu trabalho, você está integrado no trabalho que eles fazem. Então isso me permitiu crescer mais, ou crescer mais rapidamente. E quanto é que isso também contribui, por exemplo, hoje em dia está muito na moda se falar de engajamento, comprometimento, e a gente sabe que isso não se compra, não é? Não. Então como é que a gente compra não comprando? Como é que você convém, fazer com que as pessoas tenham interesse em fazer. Isso. Né? E ser uma coisa, e uma coisa genuína, né? Como é que você faz? Então você efetivamente, genuinamente, você conversa, você discute. Quando você aí pessoas de área técnica normalmente têm uma dificuldade um pouco maior nesse sentido, mas nada supera a genuinidade. Por menos que você diga, por menos que você faça, se você faz de forma sincera, as pessoas normalmente percebem. Quando você está falando genuíno é no sentido de ser do coração. Ser do coração, entenderem você que não sentar, como é que eu vou desenvolver? É um interesse genuíno. Uma vez mais, na minha posição como gestor, como responsável, eu preciso de resultados. Nós precisamos de resultados. Isso. Né? Como é que a gente vai chegar junto? Eu quero crescer. Então, como é que a gente vai chegar junto, obter esse resultado e ter o seu crescimento? Esse é um ponto muito forte. Tá, então esse preocupar-se e ouvindo, também vejo muito de co-criar com as pessoas. Sim. Como um elemento. Fala-me um pouquinho sobre isso, como é que isso te ajudou? Aí em termos de... quando você fala em termos de co-criar, né? Mais em termos de uma vez mais, voltando aos projetos, né? Como é que as pessoas... Como é que eles assumem suas responsabilidades? Mas esse é um ponto bastante difícil. Esse eu vejo que é o ponto mais difícil. Como é que as pessoas entendem, principalmente quando você pega o Program Manager e toda a equipe que está em volta. Né? Como é que no dia a dia eu respeito uma pessoa que não é meu chefe e, entre aspas, deixo de priorizar o que meu chefe está pedindo. É meio pesado isso que eu estou falando, mas como é que você faz todo mundo chegar junto. Né? Então, isso parte da cultura da empresa, em te facilitar, em te permitir avançar. E essa é uma forma de trabalho que a gente vê que cada vez mais cresce. Aquele, meu chefe, a estrutura hierárquica. Já não existe. E não existe. Sim, mas está desaparecendo. Mas como é que você é flexível para isso? Sim. E como é que você pensa, ou seja, você falou, eu não sou o chefe direto daquelas pessoas, elas respondem a alguém que pode contratar, demitir e aumentar o salário, não é? Que tipo de relacionamento você aqui, e é par do chefe daquela gente, que tipo de combinados, que tipo de relacionamento você faz com esses outros chefes? É o mais difícil. Fala. Aqui não pode falar. Mas é a briga construtiva, mas sem dúvida alguma. Como é que você... Não sou só eu, sei, todos os meus colegas, meus pares, né? Como é que a gente briga de forma construtiva para fazer com que as equipes trabalhem coesas, né? Se não existe coesão no nosso nível, lá embaixo, com todo respeito quando eu digo lá embaixo, né? Mas como é que as pessoas são coesas? E essa é a grande dificuldade. Porque vocês fazem parte de uma equipe, além de terem esta equipe, não é? Quer dizer, como é que a gente encontra essa coesão? Uma vez mais, é franqueza, tranquilidade, responsabilidade. Né? Mas uma vez mais, o speech é bonito, mas não é no dia a dia, não é tão simples assim. Na experiência que a gente tem, que eu tenho de trabalho, normalmente quando é com principalmente a alta liderança, não é? A equipe é parte fácil. Primeiro eu já tenho
um pouco de galões. Então, mas é mais fácil. Sim. Agora, é criar um relacionamento que permita ter essas conversas transparentes. E que ajude a desdobrar. E que depois, ou seja, vou dar uma expressão que uma vez me contaram e depois eu assumi. É assim, se os galos no galinheiro não se entenderem, os pintinhos vão se andar bicando o tempo todo. Com certeza. Um excelente português. Claríssimo, claríssimo. Não, mas é verdade isso. Como é que você... O primeiro ponto é como é que você prioriza neste nível e como é que você passa essa priorização para os outros níveis. Claro. É aí que está o segredo do sucesso da empresa. Legal. Como é que você faz? Como é que você tem uma visão clara? Todo mundo tem a mesma visão, então hoje todos têm a mesma visão. Esse é um trabalho muito forte, né? Como é que você encontra um denominador comum em todos? Uma vez mais, todo mundo quer crescer, todo mundo quer chegar em casa tranquilo, mas como é que você encontra esse denominador entre todos e como é que você desdobra isso para todos os níveis? Legal. Esse é um dos trabalhos que a gente faz mais na Quantum, é trabalhar nesta aqui para que depois aqui funcione. E vocês ainda terão muito trabalho. Graças a Deus. Não, mas eu pessoalmente vejo isso como muito interessante. É crescimento pessoal, né? É o envolvimento pessoal, não precisa ser coleguinha, amiguinho. Não, né? Não, é respeito. Mas é respeito. Esse é o ponto, né? Como é que você respeita, como é que você conhece os limites de cada um? Esse é um ponto bastante importante. Como é que você sabe quais são os limites de cada um, os seus limites, e como é que você deixa isso claro de forma respeitosa para os outros? Até onde você pode ir, em termos pessoais, em termos de budget, em termos de timing, em termos de equipe. Essa é a grande dificuldade. Não. Como chegando ao fim, Pretel. Sim. O que é que tu vês no futuro aí para a frente? Eu vejo coisa muito divertida. Aí restringindo, né, a minha área de trabalho em termos de indústria, apesar de todas as discussões, tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que a gente está passando por um período de grande transformação. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Um ponto importante, aí, voltando à indústria automobilística, a gente fala mobilidade, não é carro, né, é mobilidade. Sim. Como eu vou daqui para lá, isso é uma necessidade humana. Né, eu uso o carro como exemplo, né, mas a hora que você pega o carro, as cidades são definidas em função dos carros. Hoje em dia são. Né? Então, como é que isso vai evoluir? Então eu sou bastante otimista nesse sentido, né? A gente passa por uma eletrificação, uma série de coisas, né, que vão acontecer, mas eu vejo a longo prazo, não a curto prazo, e a curto prazo eu não vejo nada. Exatamente, não, meus netos, e olha lá, médio prazo alguma coisa e mais a longo prazo, mas eu sou otimista nesse sentido em termos de evolução, em termos de, porque a outra opção é não existiu uma compreensão, pessoal, a coisa vai ficar feia. Né? Mas eu sou positivo nisso. Em termos culturais, é um ponto bastante importante. O ser humano, bem ou mal, se ajustou, evoluiu, períodos piores, períodos mais difíceis, e evoluiu, e eu vejo que a gente vai encontrar um comum acordo. Caminho comum. Legal. Só para terminarmos, se quisesses passar uma mensagem assim, o que é que tu dirias que é mais importante para alguém que esteja ali, sei lá, numa gerência média, sim, e quer evoluir, fazendo um resumo de tudo o que falámos, o que é que tu passarias de mensagem? Ser gerente tem equipe. Preste atenção na sua equipe. É impossível você crescer sem você fazer um bom trabalho com a sua equipe, em termos de desenvolvimento pessoal. E uma vez mais, seja sincero, tenha um interesse genuíno. Esse é um ponto bastante importante. E uma vez mais, não é bater papo por bater papo. As pessoas sabem que você precisa em ter os resultados, cumprir, né? Então seja claro nesse sentido. Trazer clareza. Trazer clareza. Então o primeiro ponto é clareza. Atenção às pessoas, né? Baseado nessa clareza. Naquilo que é importante. Né? E o tradicional, não faça promessas que você não consiga cumprir. Esse é um ponto importante. Sim. O pessoal memória realmente bastante curta, né? Então precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Sinceridade em termos de discussão. Legal. Pretel, muito obrigada pela conversa. Muito obrigado. A gente já se conheceu há algum tempo, ouvi coisas que eu não conhecia, então fiquei muito feliz. Muito obrigado. A todos que nos estão aí escutando, mais uma vez obrigado por estarem aqui presentes, espero que tenham gostado e brevemente vai sair mais um episódio do Backstage da Liderança. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigada, Pretel. Obrigado, senhor.